Vamos lá, já botei aqui no jeito. Capítulo 29. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã. Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos, sim. Ele vai bem? Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não dão água para elas e depois levam elas de volta para pastar? Não, não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó viu a moça com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi, tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. Eu sou parente do seu pai. Sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou, beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. Sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: Não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça, Raquel. Leia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: Trabalharei 7 anos para o senhor, a fim de poder me casar com Raquel. Eu prefiro dar a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: Eu quero a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Leia e a entregou a Jacó. E ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Por que o senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que o senhor me enganou?
Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei, Raquel. Jacó concordou. E quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel. Ele amava Raquel muito mais do que amava Leia. E ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos. Mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz um filho, e pôs nele o nome de Rúben. O Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão. O Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: Agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois eu já lhe dei 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: Desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo, né? Que ele também foi enganado. E ele, assim como ele também enganou, né? Assim, teve toda a questão do que a gente viu nos outros capítulos do irmão dele, que ele se passou pelo irmão, né? Para pedir a bênção e tudo mais. E aí, assim, o que mostra que, assim, Deus já nos perdoou, né? Pelos nossos pecados, a gente tem acesso a esse perdão. Só que existe um princípio que é da semeadura, né? A gente planta e a gente colhe. Então, a gente é perdoado sim, mas muitas vezes a gente sofre consequências daquilo que a gente fez, né? E ele tá vivendo agora algo semelhante ao que ele causou também, né? Que toda essa situação aí com de querer se casar com a Raquel e aí a outra irmã, né, essa coisa toda. A mesma coisa, cometi um roubo, ok, você é perdoado, mas você vai ter lá, você vai ser preso, você vai ter as consequências dos seus atos aqui, né? Então é uma coisa muito interessante, como a vida é. E outra coisa... Mas ele também, ele que se ofereceu para trabalhar por 7 anos pro tio dele, né? Não foi nem o tio que falou. Não, mas assim... Ele devia ter falado, então eu vou trabalhar, você me dá sua filha logo, né? Mas eu digo assim, pelo engano, né? Porque o combinado era ele se casar com Raquel, né? E aí, de repente, ele, pelo que conta aqui, ele foi enganado, né? Assim, não sei se ele tinha bebido muito, sei lá o quê. E aí foi passar a noite com a irmã, mas achando que era a Raquel, né? Então a história se repetiu muito de forma muito parecida com a história dele, né? De enganação, né? Isso. Enfim, Então, diga aí. Meu comentário aqui, né? O estudo aqui sobre o casamento dele, né? De Jacó.
Então, ao chegar na região habitada por Labão e sua família, junto a um poço, Jacó encontrou alguns pastores que conheciam Labão e em seguida Raquel, sua filha mais nova. Então, desde ali, ele já se apaixonou por Raquel já. Então, quando ele viu Raquel, Jacó ajudou a saciar os rebanhos e em seguida a beijou no rosto. E chorou bem alto e contou o que estava acontecendo e quem ele era, né? E Raquel correu até o seu pai e lhe contou tudo. Labão, ele foi ao encontro de Jacó e o abraçou, o beijou e o hospedou. Então, Labão queria saber quanto que ele pagaria por seus serviços, né? Pois Jacó já chegou, né, trabalhando, ajudando seu tio, pois ele estava lá, ele já estava com ele havia um mês e ainda não tinha lhe dado nada. E Jacó lhe disse que amava Raquel e trabalharia por 7 anos. Então, era costume na época que a família do noivo pagasse o dote à família da noiva, o que fez Abraão com Rebeca, dando-lhe presentes e pulseiras de ouro. Mas no caso de Jacó, ele não tinha nada, a não ser a sua produtividade. Então Labão concordou e Jacó trabalhou os 7 anos por Raquel e nem percebeu o tempo passar de tanto que amava ela. Passados 7 anos, Jacó foi até Labão e pediu-lhe, né, pediu seu pagamento e esse lhe consentiu. Preparou uma festa e eles casaram e foram ansiosos para a lua de mel. Contudo, pela manhã, Jacó percebeu que havia sido enganado. Ele não estava casado com Raquel, mas com a Lia. Irritado, Jacó foi tomar satisfações com o sogro, que lhe explicou que na região não era costume entregar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Jacó estava provando do seu próprio veneno aqui, ó. Enganou seu pai, seu irmão, e agora estava sendo enganado por Labão. Deve ter sido extremamente frustrante, mas não havia o que fazer. Labão propôs um novo acordo a Jacó, mais 7 anos de trabalho por Rebeca. No entanto, ele a receberia por esposa após a primeira semana com Lia. Aí ele fechou, né? Concordou com Labão. Então, há várias lições nesse texto bíblico, mas uma questão é certa, a questão do tempo na construção da vida. Muitos de nós não quer esperar, né? Não quer trabalhar o tempo necessário por construções importantes em nossa história. Jacó, apesar de tudo, nos ensina que a paciência e a determinação devem ser grandes aliados. Mesmo com todo, né, o revés sofrido, ele não desistiu, ele perseverou e ele conseguiu estabelecer sua família, tendo seu grande amor ao seu lado. Então, realmente foi, né, uma perseverança, uma determinação. Ele trabalhou duro ali para conseguir Raquel, que era sua amada ali desde o início, né? Desde a hora que ele colocou os olhos em Raquel, ele já se apaixonou. E ele trabalhou os 7 primeiros anos bem, que nem sentiu o tempo passar. E depois ele realmente trabalhou mais 7 anos também para poder ele realmente ter a sua amada, né? Então ele perseverou, ele foi determinado. Vamos ver o próximo? Vamos. E só uma outra coisa aqui, né, que tava vendo. Até agora a gente tá vendo que todas as mulheres, né, que foram as que nações surgiram através delas, tudo era estéril, né? Sara, Rebeca, agora Raquel. Como Deus já mostra ali o seu poder, né? Como ele é Deus de milagres, Deus que a gente depende dele, né? Então bora pro 30. Capítulo 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Léia e disse ao marido: Dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Aqui está a minha escrava Bila.
Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. O nome deste menino será Naphtali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Que sorte! Este menino vai se chamar Gade. Depois, Zilpa deu a Jacó outro filho. Como eu sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino se chamará Azer. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: Por favor, dê-me alguma das mandrágoras que seu filho trouxe. Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que meu filho me deu. Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: Essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Este menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela 6ª vez e deu a Jacó mais um filho. Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres que eu ganhei trabalhando para o senhor e eu irei embora. O senhor sabe muito bem quanto eu tenho servido. Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga, quanto quer ganhar? Que eu pagarei. O senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais.
Antes de eu chegar, o senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora eu preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje, vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro, será fácil o senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o senhor saberá que fui eu que roubei. Está bem? Aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choco, de amendoeira e de plátano e descascou os galhos, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Esse Jacó é esperto todo, né? Ai, muito esperto ele. Então, nesse estudo aí, né, nós vemos a disputa entre Lia e Raquel, né? Vemos a continuidade da geração dos filhos de Jacó. E é importante notar que tanto Abraão, Isaac e Jacó tiveram esposas com dificuldades de gerar filhos, né? E a promessa de que se tornaria uma grande nação. Então, ele existia a promessa de Deus, mas existia também o desafio, né? Existia o milagre, né? Porque Deus, ele é gerador de milagres, né? Jacó, ele reconheceu que não era ele que dava filhos. Quem dava filhos é Deus, né? A dificuldade atingiu exatamente um ponto vital do cumprimento da promessa, para testar a dependência deles. E analisando cada um, nós percebemos que Abraão seguiu a sugestão de Sara e teve relações com Agar, para que o patriarca finalmente tivesse um filho e a promessa fosse cumprida, mas isso não agradou a Deus. Isaac agiu de maneira diferente, ele orou a Deus e o Senhor abriu a madre de Rebeca.
E Jacó seguiu a estratégia de Abraão e teve relações com as servas de suas esposas para que tivessem filhos. Essa era uma prática aceita na época, mas não significava que fosse aprovada por Deus e trazia consigo várias consequências. Quando finalmente Raquel conseguiu engravidar, Jacó já havia gerado filhos em sua serva Bila e agora ela tinha de conviver com todos eles. Por isso é mais sábio depender de Deus, né, e esperar pelo seu agir, porque o Senhor é bom, né, e suas intervenções em nossas vidas têm o objetivo de nos abençoar e não causar dano. Então, esse capítulo 30 de Gênesis, ele fala sobre a vida familiar, né, de Jacó na terra de Labão. E o conteúdo desse capítulo, ele pode ser feito assim, que a aflição de Raquel por causa da esterilidade, a disputa entre Raquel e Lia e Raquel dão à luz, Labão faz um pacto com Jacó e Jacó enriquece. Então, essa disputa de Raquel e Lia, por quê? Porque a Lia sempre foi preferência, né? A preferida de Jacó. E o fato de Lia ser a esposa fértil intensificou essa disputa entre as duas mulheres, né? E Jacó atendeu ao pedido de Raquel e se deitou com Bila. Então a serva de Raquel deu à luz a um filho, e Jacó, um filho que foi chamado Dan. Depois Bila ainda deu à luz a outro filho que foi chamado Naphtali. E Lia, ela percebeu que não estava mais engravidando e também recorreu ao mesmo recurso usado por Raquel para poder dar outros filhos a Jacó. Assim, deu sua serva Zilpa, né? E através de Zilpa, Jacó foi pai de outros 2 filhos, Gade e Asser. Então, a disputa entre essas 2 irmãs ficou ainda mais clara no episódio envolvendo as mandrágoras que Rubem encontrou. Deixa eu ver o que é mandrágora aqui, gente, que eu fiquei curiosa. Mandrágora é uma planta nativa da região do Mediterrâneo. E por ser mencionada em alguns textos bíblicos, acaba despertando a curiosidade das pessoas em querer saber o que é mandrágora. E ela é uma planta pertencente à família das Solanacea, é a mesma da qual pertence o tomate, a batata e outras espécies utilizadas em nossa dieta. Existem várias espécies de mandrágoras. E ela possui também uma qualidade narcótica, né? Alucinógena e purgativa. Parece um tomate, gente, a mandrágora. Então, as raízes dessa planta, na época, eram consideradas afrodisíacas e eficientes para aumentar a fertilidade. Por isso que Raquel que estava querendo, né? E Raquel, no desespero de sua esterilidade, desejou ficar com as mandrágoras a todo custo. E, para tanto, ela negociou com sua irmã, que lhe deu as mandrágoras em troca de uma noite com Jacó. Porque quem mandava ali era a Raquel, né? A Raquel que dizia ali quem é que ia dormir com Jacó. Então, Lia e Raquel... Então, na noite em que Lia passou com Jacó, por causa do acordo com Raquel pelas mandrágoras, ela acabou concebendo seu 5º filho com Jacó, a quem chamou de Issacar. E depois Lia concebeu outra vez e deu à luz a Zebulon. E na sequência ela ainda concebeu e deu à luz uma filha que chamou de Diná. Essa só teve uma filha, Jacó, né? Nesse ponto, o texto bíblico diz que Deus se lembrou de Raquel e ouviu a sua oração e a tornou fértil. Então Raquel concebeu e deu à luz o seu primeiro filho, José. E é interessante perceber que Raquel atribuiu o nascimento de José ao poder de Deus e não ao episódio envolvendo as mandrágoras, né? Então, os nomes dos meninos que nasceram exemplificam de forma muito clara o drama, a tensão e a rivalidade das 2 esposas de Jacó. 2 nomes em particular se destacam nesse sentido. Primeiro, de Naphtali, tenho competido com minha irmã
e Zebulon, que significa habitação, uma expressão de esperança de Lia, de que finalmente Jacó poderia morar definitivamente com ela. E naquele tempo, geralmente as esposas de um homem moravam em tendas ou em casas separadas. E Labão, por último, aí tem o pacto de Labão fez um pacto, né, com Jacó, né? Então, após o nascimento de José, Jacó pediu que Labão liberasse para voltar à terra dos seus pais. E ele fez aquele pacto dele, né, de ter somente as cabras malhadas, né? Então, apesar de Labão ter provavelmente feito uso da prática da adivinhação para tentar descobrir o motivo da bem-aventurança de Jacó, ele parece ter percebido que a bênção de Jacó vinha do Senhor. E, além disso, por sua associação com Jacó, ele também foi abençoado. E Labão realmente tinha interesse na permanência de Jacó, e até pediu que ele fixasse o salário. Mas a generosidade de Labão era apenas superficial, ele queria realmente enganar Jacó, fazendo-lhe ficar, porque isso lhe traria muito lucro. Então Jacó fez um trato com Labão, né? Ele acertou que o pagamento por seu trabalho seria os animais nascidos salpicados, listados e malhados, ou de cor anormal. E Labão prontamente aceitou a proposta de Jacó, pois ele sabia que esse acordo não lhe oferecia risco, já que o nascimento dos animais requeridos por Jacó não era tão comum na época. Mas ainda assim, o astuto Labão rapidamente se empenhou em trapacear Jacó. No mesmo dia, ele enviou para longe todos os animais que tinham características mencionadas por Jacó. Dessa forma, o rebanho de Jacó dependeria exclusivamente dos animais que haveriam de nascer do rebanho que não tinham essas características, o que tornaria essa condição ainda mais rara. E Deus abençoou Jacó, né? Deu essa expertise para ele, que a última parte do capítulo 30 do livro de Gênesis mostra como Jacó enriqueceu sob a bênção de Deus. Entre os versículos 37 e 39, temos a descrição de uma complicada estratégia que Jacó utilizou. Ele descascou certas varas e as colocou em frente ao rebanho e nos locais onde os animais tomavam água. Então os animais concebiam diante das varas e nasciam animais malhados, listados, salpicados e de cor anormal. Os estudiosos interpretam essa experiência de Jacó de duas maneiras. Alguns entendem que Jacó tinha uma falta de que os animais estivessem em frente das varas durante o ato de reprodução. A cria nasceria com as características que ele esperava. E outros acreditam que, na verdade, Jacó usou as varas para estimular os animais à reprodução. Então, neste caso, as varas descascadas supostamente liberavam alguma substância estimulante que levava os animais à atividade de reprodução. Seja como for, né, o texto é claro ao atribuir a ação de Deus à prosperidade do rebanho de Jacó. Jacó teve sucesso devido à bênção do Senhor. Ele se tornou realmente muito rico e se fortaleceu para poder retornar à terra de seus pais. Então, depender de Deus, né, e seguir as suas estratégias são o melhor plano de vida que o ser humano pode ter. Não há ninguém como o Senhor. Qualquer um que estiver disposto a ouvi-lo viverá grandes coisas. E Jacó concordou, né? Por isso Jacó concordou com as condições impostas pelo seu tio, pois ele sabia que Deus iria o abençoar grandemente. Amém? Ai, muito bom. Então, essa dos cabritos malhados, eu entendo que ele quis fazer tipo um cruzamento, né? Hoje o que eles fazem, né? Com as plantas, eles fazem tipo uma, como é que fala? Uma inseminação, né? Ele inseminou lá os cabritos de um jeito diferente, mas foi
uma estratégia que Deus deu para ele, né? É isso que eu ia falar, né? Uma estratégia que Deus deu, Mas hoje em dia já existe, né, no caso da inseminação artificial, né, que eles fazem, né? A inseminação in vitro, eles fazem, fazendo cruzamento do que eles quiserem, né? Tanto de plantas como de animais. Mas Deus, naquela época, já deu para ele essa estratégia de um jeito diferente, com as varas lá, descascadas. Amém. O que a gente aprende aí, né, é que ele perseverou até o fim, né? Ele dependeu de Deus, né? Esperou o agir de Deus. E as suas intervenções em nossas vidas têm o objetivo de nos abençoar, né? E não causar dano. Então, ele foi sábio, ele dependeu totalmente de Deus, seguiu as estratégias que Deus deu para ele, né? Sabendo que o melhor plano de vida é esse, né? É ser dependente de Deus. Não há ninguém como o Senhor, né? Qualquer um que estiver disposto a ouvir viverá grandes coisas, né? O Senhor é bom e Ele só quer o melhor para nós. Basta a gente realmente depender totalmente dEle, seguir os planos dEle, seguir o Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso professor. Ontem o pastor estava falando uma analogia, né, com o Espírito Santo, igual o Pablo já falou mesmo, que o Espírito Santo, ele é o carteiro, né? Ele é o carteiro. Então, assim, nós, como quando escrevemos uma carta, nós colocamos dentro do envelope. E esse envelope, né, é para quê? É para nos proteger, né? Proteger o conteúdo da carta, o conteúdo que é a carta. Mas o carteiro é o Espírito Santo, né, que é o que leva, é o que envia. Então, assim, que possamos, né, a cada dia deixar o Espírito Santo nos guiar, nos direcionar, para que possamos viver grandes coisas. Amém. Ora aí, Mayara. Quer complementar? Sim, eu fecho aqui.